Sejam bem-vindos ao Intimamente Pode, um podcast que é feito por mulheres, com mulheres e para mulheres. E hoje eu tô aqui com a Evelyn, eu sou a Juliana Torres, fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher. E Juliana já ia me apresentar novamente. Já ia, mas aí eu pausei. Gente, aí ela antes. pensou, meu Deus, Evelyn vai brigar comigo. Nos bastidores vocês não têm noção. Gente, vocês não sabem, isso aqui é um relacionamento tóxico, gente, vocês não estão entendendo. Eu estou pedindo socorro aqui ao gente, vivo. ó, ela tá quase fazendo aquele sinalzinho lá. Inclusive, mulheres, vocês sabem o sinalzinho de socorro? Se vocês estiverem num vídeo, numa possibilidade de conversar com alguém, agora falando sério, assim, vocês sabem o sinalzinho de socorro? Que era, inclusive, para todas nós mulheres conhecermos, mas muitas de nós não conhecemos. Então, é abrir mãozinha, ó, colocar... Eu não tô pedindo socorro não, viu, gente? Abrir a mão, colocar o dedo para dentro e fechar. Isso daqui é um sinal, inclusive é conhecido mundialmente, no entanto, muita gente não conhece, mas serve literalmente para a gente pedir socorro quando a gente está em uma situação de risco, uma situação de abuso, uma situação de sequestro. E já, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver até vídeos de pessoas mostrando, fazendo isso em lugares onde às vezes tem câmera, fazendo isso na direção da câmera e algumas sendo socorridas. No entanto, nem todo mundo conhece esse sinal e exatamente por causa disso não faz, ou faz, mas as outras pessoas não conhecem. Então, fiquem ligados aí. Mas Juliana não está em perigo, tá, gente? Não estou. Não está. Agora pode te apresentar, Evelyn, por gentileza. Ela está sendo ameaçada para dizer que não está em perigo. Pode te apresentar, por gentileza. Obrigada, Juliana. Gente, eu sou Evelyn de Home, psicoterapeuta, especialista em relacionamento e sexualidade, e hoje vamos falar sobre um tema muito importante que, infelizmente, uma grande parte da população sofre com esse problema, mas muitos, inclusive, não ainda têm o diagnóstico de que tem isso. Então, a gente vai falar sobre o que acontece, como dói, de que forma aparece e o que a gente pode fazer para buscar ajuda. Vamos falar sobre endometriose. Exatamente, é um tema que é bastante solicitado, foi muito solicitado por seguidores, por pacientes, porque tem muitas mulheres que estão recebendo o diagnóstico da endometriose hoje e muita gente não sabe, na verdade, nem o que é, nunca ouviu falar. Então, para quem não sabe o que é endometriose, eu vou tentar fazer algumas analogias, algumas comparações para que vocês consigam entender. Então, todos os meses, o corpo da mulher sofre alterações em relação aos hormônios. Então, os hormônios, eles oscilam. Os hormônios, eles vão fazer com que uma camada de dentro do nosso útero, que é chamado de endométrio, essa camada é chamada de endométrio, ela cresça para receber um bebezinho, todos os meses. Quando esse bebezinho ele não chega... Por influência desses hormônios, essa camada, chamada de endométrio, descama e desce em forma de menstruação. E o que acontece em pessoas que têm a endometriose é que um tecido muito parecido com esse endométrio, similar a ele, se encontram em outras partes do corpo. Se encontram lá no intestino, lá no ovário, nas trompas. Então, é o que a gente chama de focos de endometriose. E todos os meses, quando esses hormônios eles oscilam e influenciam nesse tecido, para descamar e descer em menstruação, ele não vai selecionar só aquele de dentro do útero. Ele vai agir em todos os lugares que tem uma similaridade ali, que tem uma semelhança, que é parecido. Então, como não tem como descer em forma de menstruação, esses focos eles começam a crescer, inflamar, e de uma forma, consequentemente, ele começa a agir como se fosse uma colinha super bonder, que vai colando, aderindo ali às estruturas. Então, a função daquele órgão e daquelas estruturas que estão com foco de endometriose ficam comprometidas. Seja a função do intestino, a função da bexiga, se tiver foco lá, muitas dores pélvicas, porque... vai ficar inflamando, vai ficar crescendo, né? Então, a pessoa vai sentir muita dor, que é a da cólica menstrual, por conta dessas inflamações. E não só necessariamente no período menstrual, que é uma das características também da endometriose. A pessoa pode ter uma cólica acíclica, ou seja, independe do ciclo para que ela tenha essas dores pélvicas. Então, a maioria dos sintomas estão relacionados à função intestinal, a essas dores pélvicas, alterações na função urinária também,
quanto também a dor na relação sexual. É um dos grandes sintomas, é a pessoa sentir dor na relação sexual, seja na entrada ali do canal vaginal, quanto também a dor profunda, mesmo que seja em posições que podem favorecer essa dor, como por exemplo a posição de 4 apoios. A pessoa pode sentir aquela dor da penetração porque pode ter alguns focos ali tracionando, tá tão aderido, inflamado, que fica tracionando, empurrando durante a penetração e a pessoa sente uma dor muito intensa. Podem ter várias outras questões, problemas que podem levar a dor na relação. Inclusive, a gente já falou várias vezes aqui, sugiro que se você tem a dor na relação, assista o episódio de dor na relação sexual, o episódio também de vaginismo, para fazer um pouco dessa diferença. Mas quem tem dor na relação é importante passar por médicos, por profissionais especializados, para conseguir pelo menos descartar, né, essa doença. E a adenomiose, que é muito parecida com a endometriose, a diferença é que esses focos eles estão localizados no músculo do útero, ou seja, na camada errada, porque o útero ele tem as camadinhas lá, tem 3 camadas, tem essa camada que descama, né, e tem a camada muscular do útero, que é a que contrai o útero, e esse tecido é como se ele estivesse na camada errada. Então, quem tem a adenomiose é quem tem esse foco de endometriose na camada muscular do útero e tem também dor de cólica muito intensa durante esse período menstrual, principalmente. E aí, se a gente for pensar em dor, se você está... Porque muitas pessoas acham que a endometriose ela é uma coisa localizada especificamente na região íntima, mas não é, como a Juliana própria explicou. E aí, se eu não tenho eu não tenho dor apenas nessa região e eu tenho em outros lugares, fica um pouco mais difícil para ser diagnosticado, porque muitas das vezes, se você não for realmente num médico que entenda daquilo ali, ele pode até achar que é uma fibromialgia, que você aí está com as fibras inflamadas, está com o corpo em processo inflamatório e exatamente por isso você está com dor. Mas é por isso que a gente tem que procurar pessoas especializadas. Então, assim, como que a gente vai identificar o que é, como que a gente vai entender do que se trata? A gente precisa entender dos sintomas. Geralmente as pessoas que têm endometriose, elas vão ter uma vida em torno, inclusive, dessa dor. Períodos menstruais extremamente intensos, com dores e cólicas muito intensas, muitas das vezes debilitantes mesmo, a ponto de você ir para o hospital tomar medicação para dor. Às vezes não adianta só em casa aquele Buscopanzinho, aquela compressazinha de água quente, não adianta. Por quê? Porque endometriose, vamos lá, tá em partes do corpo que não necessariamente estão apenas na região íntima. Então isso precisa estar muito claro para que a gente procure a pessoa certa na hora de diagnosticar. Então, são dores crônicas. Muitas mulheres acabam passando por infertilidade em função da endometriose. E aí, quando a gente pensa em fertilidade, a gente já pensa literalmente na saúde mental, no quanto a mulher vai entrar naquele repertório de, meu Deus, e agora eu não posso ser mãe, eu não vou poder. E muitas das vezes, quando tem esse diagnóstico, às vezes você não vai ter como ter uma gravidez comum, você vai ter que fazer uma fertilização in vitro, então aí já acarreta custos, gastos. E é até importante frisar que uma parcela, né, pode chegar a ter nesse ponto, mas hoje pelos próprios tratamentos a parcela está cada vez mínima. Menor, exatamente. Porque são geralmente essa infertilidade, todas essas alterações, ela vem muito em relação à localização desses focos. Uhum. Então, a maioria das mulheres que recebem um diagnóstico de endometriose, às vezes é só num ligamento específico dali do útero, que não necessariamente vai afetar essa fertilidade, a reprodução. Às vezes é mais em relação a uma mecânica de crescimento uterino que vai precisar de um acompanhamento nutricional, da fisioterapia, junto com o médico, o psicólogo, mas que ela consegue desenvolver e ter uma gestação tranquila e ela já chegar mais tranquila mesmo para fazer esse acompanhamento, né? Fazer esse tratamento sem ela achar que ela não vai conseguir. Que ela não vai conseguir de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Engravidar. E hoje em dia a gente tem vários métodos e várias formas de tratar, controlar as dores, deixar a mulher mais confortável e ela conseguir ter uma gestação normal. Mas a primeira coisa que se pensa é, meu Deus, não vou mais poder ter filhos. Sim, exatamente. Não vou mais poder ter filhos. E aí já vai para um lugar emocional que
nem toda mulher quer ter filhos? Não, nem toda mulher quer ter filhos, isso é um fato. Mas muitas mulheres querem ter filhos. Então, e o primeiro medo de todo mundo é, meu Deus, não vou mais poder ter filhos. E uma coisa é quando ela não quer, outra coisa é quando ela não pode. Isso. Então, isso acaba mexendo muito mais profundamente, né? Quando ela recebe aquela notícia que ela não vai conseguir. Não vai poder. Então, não vai poder. E hoje Sim. em dia também até a forma de tratamento, boa parte dos médicos que são especializados, eles focam muito no tratamento conservador. Alguns casos eles fazem indicação cirúrgica e são raríssimos, não vou nem falar raríssimo, na verdade, a palavra, são poucos ou bem específicos os casos que precisa fazer uma retirada de útero, como era antigamente, porque hoje, inclusive muitos de vocês podem estar se perguntando de onde vem, como que acontece, só que infelizmente a gente ainda não tem nada definido de como que acontece. Tem algumas teorias que trazem, né, o porquê que essa endometriose, como que ela aparece. São somente teorias, mas como não tem nada muito definido, quando se fala de que a endometriose não tem cura, é só porque não se sabe de onde que ela vem. Só que boa parte dos casos podem ser tratadas ao ponto dela não ter recidiva. Ela não reapareceu em sintomas, então fazer o tratamento para, se fizer o conservador, fisioterapia, nutrição, que é extremamente importante, porque se a pessoa tiver com uma alimentação inadequada, tiver com uma alimentação muito inflamatória, esses focos, eles vão crescer, eles vão levar ainda mais a dor. Então, a alimentação, ela é o combustível para esse controle, né? Para a inflamação, para conseguir ter um certo controle desses sintomas. Então, o tratamento com o nutricionista é indispensável. Na verdade, eu até diria mais, não só para endometriose, mas para qualquer condição de saúde, aquilo que você ingere é indispensável. Se eu penso em saúde mental, eu com os meus pacientes, vocês não sabem o quanto eu pego no pé deles em relação a isso. E olha que eu sou psicóloga, eu não tenho nenhum tipo de formação em nutrição nem nada. Mas eu pergunto, qual o nível de consumo de café? Você fuma? Você bebe regularmente? Como é a sua alimentação? Tem uma alimentação que inclui mais vegetais, saladas, frutas, legumes e tudo mais? Ou a alimentação é sempre uma alimentação muito pesada? Porque, gente, vocês não fazem ideia do quanto isso altera o nosso organismo em diversos sentidos. Ah, Evelyn, mas aí eu falar aqueles absurdos que a gente de vez em quando vê na internet. Ah, leite é inflamatório, não sei o que é inflamatório. Gente, se não é um alérgeno para você, ele pode não ser inflamatório. Mas você precisa realmente prestar atenção no que você se alimenta para entender que o alimento é aquele que dá combustível para o seu corpo. E se você for um carro, você colocar um combustível ruim, o que vai acontecer? O carro não vai começar a falhar, o carro não vai começar a dar problema em várias peças, você não pode bater o motor do seu carro. E por que você acha que você não precisa cuidar da alimentação? Exatamente, e por isso que até o nutricionista que você pode procurar para fazer essa prescrição tem que ser um especializado também, porque cada nutricionista vai seguir numa linha e tem algumas condições da endometriose que vão dizer exatamente qual vai ser a linha de tratamento para que você reduza aquela inflamação. Porque é mais específico, porque é mais específico. Até porque eu converso muito com uma nutricionista, eu até tentei trazer ela um dia aqui, que é a Márcia Lioto, maravilhosa. Ela me explicando, no instituto que eu trabalho, que é o Instituto Alisson Chianca, ela me explicando sobre as disbioses que acontecem em mulheres que têm endometriose, que muitas vezes, mesmo que o alimento não pareça, teoricamente, ali não pareça fazer algum tipo de mal para ela, pode ser que nessa condição momentânea ali, durante uma fase inicial do tratamento, ela precise fazer algumas adaptações necessárias, depois vai ajustando, no caso dela, ela é nutricionista e também tem uma formação em psicologia. Ela trabalha muito com essa parte comportamental, que é importante também nesse período, né, de tratamento da endometriose.
E o quanto que vai fazer diferença ali naquele tratamento, porque a dieta, ela não é só restritiva de tirar coisas, e sim implementar outras para reduzir aquela inflamação. É como se fosse um medicamento, que você precisa incluir determinados alimentos para reduzir aquela inflamação, ao mesmo tempo que você também precisa tirar outros que eles vão contribuir para aumento dessa inflamação. E, né, durante esse tratamento, mesmo que o médico, ele veja, né, ele fez uma tentativa inicial do tratamento conservador e depois optou por uma estratégia cirúrgica, ou já imediatamente já viu que é uma indicação cirúrgica, o tratamento cirúrgico, ele é muito baseado na limpeza mesmo, né, do organismo, tirar esses focos, deixar tudo muito limpinho, muito bem organizado, para fazer com que a pessoa tenha uma boa funcionalidade e ao mesmo tempo com muita precisão, para não trazer, né, alterações na função de onde está aquele foco. Mas, obviamente, a própria doença, ela já pode comprometer aquela função em si. Sim. E a cirurgia, ela hoje em dia a gente tem cada vez mais tecnologia, né? As cirurgias minimamente invasivas, a robótica, então ela já vai de uma maneira bem precisa para conseguir manter as estruturas que estão ficando ali. E até a gente escolhe muito bem o nutricionista, o psicólogo, o fisioterapeuta, o médico para fazer o acompanhamento, dar o diagnóstico, mas é muito importante também escolher o médico que vai ver as imagens, que vai fazer os exames. Exato. Então, um médico que vai te acompanhar para o exame de ressonância magnética de pelve, que vai ser com preparo intestinal, né, tudo específico determinado pelo médico que está acompanhando, ou um ultrassonografista, exame de transvaginal com preparo intestinal. Então, é importante também selecionar e saber encontrar esses médicos que tenham essa expertise e um olhar clínico para endometriose. Senão, vai passar batido, como muitas vezes passa, e a pessoa acaba recebendo um diagnóstico tardio e acaba mexendo muito com o psicológico, um cansaço na hora de procurar um tratamento e de seguir ele, né, Evelyn? Até porque é justamente isso, um dos sintomas que a gente tem muito recorrente nas mulheres que têm endometriose, é justamente essa sensação de cansaço, de fadiga. Por quê? Elas sentem dor em vários lugares do corpo, muitas das vezes não fazem o que é necessário, não que elas não fazem porque não querem. Muitas das vezes elas procuram médicos que não acreditam nos seus sintomas e aí não é diagnosticado o que ela tem, então ela vive com dor. Ela, em função de viver com dor, ela acaba não dormindo bem, porque dormir com dor é um negócio muito desconfortável, então acaba dormindo pouco, com menos qualidade, e isso vai gerando um ciclo infinito. Então, assim, você sente dor, aí você não descansa o suficiente, aí você passa o dia inteiro fadigado. No outro dia, esse ciclo se repete quando você está em crise. E não há necessariamente, eu vou tomar um remedinho aqui para dor e ele vai simplesmente passar e vai ficar tudo lindo. Não é bem assim. É uma condição muito específica que precisa ser tratada de forma muito específica. Muitas das vezes a pessoa não sabe que está ligada, por exemplo, àquilo que ela comeu naquele dia que de repente gerou uma inflamação maior no seu corpo. Gente, atendo pacientes, por exemplo, fibromialgicos, que eles têm literalmente esse repertório de comem um dia uma coisa, no outro dia estão com mais dor e não sabem por que estão com mais dor. Não fiz esforço, não fiz isso, não fiz aquilo. É a alimentação ali, que foi feita, que gerou um processo inflamatório. O nosso corpo, ele precisa de mobilidade. E aí a endometriose, como ela vai colando ali as coisas, o teu corpo vai travando. Esses entraves vão gerando dores. E essas dores podem ser em lugares difusos. E aí, como que você vai eu tô sentindo dor aqui no meu joelho. Legal, você vai aonde? No ortopedista, né? O ortopedista necessariamente vai entender aquilo ali como uma endometriose. Ele pode muito bem diagnosticar aquilo ali errado, botar você para fazer atividade física e tá tudo certo e se vira, né? E muitas das vezes não é isso. Então é por isso que eu procurei um especialista, continuei sentindo dor, eu procuro outro. Procurei esse outro especialista, continuo sentindo dor, então eu vou procurando até eu achar o que realmente está acontecendo comigo e aquilo ali ser resolvido. Resolvido no sentido de eu ter melhor qualidade de vida,
eu consegui não sentir dor nas relações íntimas, eu consegui não sentir dor nas minhas atividades diárias, eu consegui viver com um nível de incômodo que é absolutamente passível de ser vivido e não simplesmente estar sempre com dor e sempre atrapalhando o fluxo de uma série de coisas na minha vida. E aí cabe esse esforço, essa resiliência, gente, de não desistir de descobrir o que você tem. Não achar que, mas o médico não levou a sério. Gente, não é o médico que tem que levar a sério, é você. Você tem que levar a sério a sua dor. Qualquer pessoa que te diga o contrário. Eu tenho pacientes no consultório que dizem, Evelyn, eu sinto dor há não sei quanto tempo de não sei o quê. Nem necessariamente da endometriose, mas também de outras condições de saúde. Tá aí. Já foi atrás, quando eu fui no médico ele disse que não era nada, que era normal, que era porque eu fiz uma caminhada 3 dias atrás. Eu digo, tu continua sentindo dor? Eu tô há 3 meses sentindo dor. Gente, 3 meses sentindo dor não é da caminhada que tu fez há 3 meses atrás. Então, assim, continuem pesquisando, vão atrás e achem, façam com que um médico leve você a sério. Você pode encontrar, infelizmente, pessoas da área da saúde que podem não levar a sério. Isso é besteira, vai passar, não sei o que e tal. E de forma geral, né? Independente se for médico, de forma geral, qualquer um. Gente, no consultório eu recebo pacientes assim, eu fui falar tal coisa pro psicólogo, o psicólogo disse pra mim que aquilo era bobagem. Olha que coisa absurda, né? Então, assim, se você buscou a ajuda de alguém, é porque você não tá achando que é bobagem. Se você não tá achando que é bobagem, meu amor, leve muito a sério e faça com que alguém leve a sério junto com você e embarque nessa pesquisa. Exatamente, do que até tá porque acontecendo. A percepção da dor, ela vem daí, da subjetividade. Vem do íntimo. Se você diz que é nível 10, exatamente. A sua dor de 0 a 10 é nível 10, é 10 e ponto. E é uma pena que eu lembro que eu trabalhei um tempo em unidade de terapia intensiva e algumas pacientes que chegavam com dor pélvica que parecia que não tinha uma explicação física ali, lógica para exames, elas eram colocadas algumas vezes em caixinhas de pacientes psiquiátricas, porque elas estavam interpretando aquela dor de uma maneira muito intensificada que não era para estar daquela forma, porque os exames não mostravam especificamente aquilo. Só que tem um ponto, né, que é importante frisar, que muitas vezes as alterações e que levam às dores na paciente tem muito mais, muito mais profundo no sentido de ser funcional e realmente psicológico no sentido de funcionamento do sistema nervoso. Não é que a pessoa está inventando aquela dor, mas é a forma de comunicação dos nervos que vai levar informação para o cérebro de como aquela dor ela está sendo sentida. Sim. Então, falando, por exemplo, uma paciente que chega com endometriose, ela tem muito esse perfil de chegar cansada. Não aguenta mais procurar profissionais porque ela faz milhões de coisas, tudo aquilo que ela encontra na internet, várias coisas diferentes, tenta fazer, mas não funciona. E a endometriose, como ela é muito complexa, ela é muito diferente de uma mulher para outra, porque depende de onde está aquele foco. Então, em cada uma vai ter um foco num lugar completamente diferente. Vai doer num lugar diferente. Por isso que não tem ainda protocolos extremamente fechados de como aquele tratamento vai seguir. E por isso que tem esse atrapalho na parte da ciência em si, de realização de artigos científicos que vai dizer como que a pessoa precisa ser tratada. É muito específico, é muito personalizado. Então, por exemplo, eu vou ter pacientes que vão chegar com uma postura protetora, que sentem muita dor e fazem posição fetal, que na verdade deveria ser o contrário. Se a pessoa sentir dor, tem que se colocar para fazer o fluxo funcionar. Se está sentindo muita dor, não ficar só deitada, mas levantar e movimentar, porque aquele fluxo sanguíneo ele tem que mover os impulsos nervosos para aquela dor passar. Então, ela vai chegar ali com a postura protetora, muita contração de região abdominal, porque já está ali, né, persistente há muito tempo. Vai ter essas contrações. A musculatura do assoalho pélvico pode estar mais tensa, por isso também contribui para a dor na relação, não necessariamente do foco da endometriose em si, mas das adaptações que o corpo faz para proteger dessa dor. E também eu vou ter um outro perfil de paciente que já tem uma musculatura com mais fraqueza e mais flácida, em que quando ela, por exemplo, faz uma atividade física, que ela está ali correndo, os órgãos pélvicos estão se movimentando, estão
pulando, vou falar assim, fica tracionando região que está ali inflamada. É como se fosse, vamos pensar numa cicatriz. A cicatriz, ele tem um tecido elástico diferente da pele. Se você puxa a pele e de uma região que tem uma cicatriz, tem mais fibrose ali na cicatriz, ou seja, tá mais aderido, tá mais difícil de ter maleabilidade, de ter movimento. Então, imagine isso agora dentro do seu corpo, quando tem um foco de endometriose. Quando faz esses movimentos, quando tem a relação com penetração profunda. Então, se não tem uma estabilidade, força, um músculo que tá ali trabalhado, a pessoa vai sentir dores em movimentações, em atividade física. Então, o que ela faz? Ela começa a fazer uma atividade física e ela para. Porque se tá sentindo dor, ela vai piorar a minha situação. Então, ela precisa passar, por exemplo, num acompanhamento fisioterapêutico. Vai trabalhar essa musculatura, assoalho pélvico, que é para melhorar a estabilidade de órgãos pélvicos ali, segurar direitinho para essas, em caso de atividade física ou relações sexuais, enfim, funcionamento do intestino. Então, ela precisa trabalhar essa musculatura. E quando a gente fala de dor, né, como a Evelyn trouxe, como que funciona, né, essa dor, quando você tem uma percepção de que algo está quente, está frio, é um receptor que você tem na sua pele que vai levar para o seu cérebro como que você está interpretando. Para você evitar, na verdade. Tá quente, você se proteger. Tá quente, você vai se proteger. Você sabe quando um objeto é redondo, quando um objeto é quadrado que você toca. Você sabe quando algo vibra, você sabe quando algo pressiona. E lá no nosso assoalho pélvico, no nosso canal vaginal, nossa região pélvica como um todo, não é diferente. Nos nossos órgãos, a gente precisa tanto receber uma informação que algo está acontecendo ali, quanto enviar um funcionamento para aquilo. Então, esse caminho que são os nervos, né, eles precisam ter uma química específica para que aquilo seja bem comunicado. E quando a pessoa tá cansada do diagnóstico que nos chega, ou chega o diagnóstico, mas não sabe como trata porque não adianta, vai mudar a química daquele corpo e essa comunicação, ela fica diferente. Por isso, o tratamento com o psicólogo é também indispensável, porque vai precisar liberar mais essas substâncias que vai melhorar a comunicação do cérebro com o restante do seu corpo. Então, não é... Se o médico fala, olha, você precisa de um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico por conta da sua condição, não entenda que é algo que você está inventando, a dor, que não precisa, vai ficar à parte, porque muitas vezes a base vai ser melhorada, vai ser tratada justamente por esse acompanhamento psicológico. Vai te ajudar a agir mais, inclusive. Fazer com que você não fique tão desgastada emocionalmente de ter que procurar vários profissionais. Porque essa comunicação, essa química, tudo vai ser ajustada. Exatamente. Alimentação, saúde emocional, o ajuste com a fisioterapia e até a quebra de mitos em relação ao uso de alguns medicamentos, que às vezes o médico prescreve, você precisa inicialmente aqui um anticoncepcional, mas eu não vou tomar anticoncepcional, porque anticoncepcional vai fazer isso e aquilo, só que algumas vezes ele precisa diminuir esses picos de estrogênio que estão contribuindo para essa inflamação, pelo menos para tentar reduzir, mesmo que seja no período ali momentâneo, qual é a estratégia hormonal que aquele médico vai usar com você. Então, o psicólogo, ele vai estar ali justamente para fazer com que você tome decisões de uma maneira muito consciente, muito bem pesquisada, de uma forma que você consiga ter plena consciência mesmo, né, de tudo aquilo que você está chegando a tomar decisão juntamente com aqueles profissionais que estão te acompanhando. Porque o mais importante, gente, claro, o diagnóstico é importante, você levar a sério a sua dor é importante, você ir atrás do que está acontecendo com você e encontrar alguém que te leve tão a sério quanto você está levando a sério a sua própria dor. Não entrar muito nessa história, mas no primeiro médico que eu fui, eu já tive, infelizmente, pacientes que desistiram de procurar tratamento, porque no primeiro médico que foi, o médico realmente banalizou aquela sensação que aquela paciente estava tendo e a partir daquele momento disse, isso é psicológico. Falou para ela, isso é psicológico. A mulher é cheia de dor. E às vezes até a forma da abordagem do médico, como fala, como comunica, isso é psicológico. Isso é psicológico. Também é psicológico. Tem uma influência psicológica, claro, né? Claro. Mas não se entrega dessa forma, né? Isso é psicológico. Mas não é só psicológico.
Não, Gente, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu, há muitos anos atrás, eu descobri que eu sentia dor, né? Eu tava com sangramento, com praticamente um mês de sangramento, e aí acharam que era a menstruação, que tava desregulada, não sei o que, e tal, e foi basicamente isso que me disseram, né? Essa é a menstruação que tá desregulada, porque você acabou de tirar hormônio, não sei o que eu tava tomando anticoncepcional antes. Não era nada disso. Um dia eu senti uma dor tão intensa que eu fui no hospital na emergência, e aí foram fazer uma ultrassom, eu tava simplesmente com um nódulo dentro do ovário direito. E aí o procedimento era tirar esse nódulo, porque ele não ia sumir sozinho. Fiz o procedimento cirúrgico, na cirurgia perceberam que ele estava muito grande e precisou tirar o ovário direito, ok? Até aí tudo certo. Fui para casa, não sei o que e tudo mais. Toda a recuperação como tem que ser feita, continuei sentindo dor, apesar de todos os exames dizerem que não era mais para eu estar sentindo nada, né? Porque tirou, não sei o que, não tinha mais nada. A verbalização foi, não tem mais nada para doer. Uhum. Gente, mas tinha. Após E aí falaram para mim que era psicológico, eu tava tendo... Tem um diagnóstico, se vocês talvez nunca tenham ouvido falar, que é dor fantasma. A dor fantasma é uma dor que você sente realmente de uma coisa que não tem dor, mas às vezes você estava tão acostumado a sentir aquela dor que o cérebro continua mandando a informação de que aquilo está doendo. Por quê? Porque ele passou tanto tempo doendo que você continua recebendo essa informação, ou seja, do local para o seu cérebro. Ah, mas não tinha mais nada. Tinha. Ficou uma fibrose. E essa fibrose fazia que eu sentisse muita dor. Qualquer movimento que eu fazia, que eu ficava mais reta, sentava, com roupa pressionando no rio, sem roupa, doía. E ninguém acreditava. Até que descobriram a fibrose, foi feita uma manobra para poder essa fibrose ficar mais soltinha e eu conseguir fazer movimentos sem dor. Mas olha como é importante a gente não desistir de encontrar. O médico falou para mim, é uma dor fantasma. Aí eu fui para casa pensando, que merda, que caralho de dor fantasma, porra nenhuma. Eu com dor. Aí a gente vai para aquele lugar, né? Gente, a pessoa é psicóloga, a pessoa tá... Fantasma não existe. Logo, a minha dor não existe? É isso, a minha dor não existe, eu tô doida, na verdade. E não, na verdade, eu apenas peguei, infelizmente, um profissional que desconsiderou a minha dor. Se eu tivesse desistido de procurar o que era, como era, eu ainda estaria dor, talvez até hoje. E essas adaptações que o corpo faz quando tem uma inflamação, quando tem uma dor ali, ela é muito subdiagnosticada, ela é negligenciada. Inclusive, isso é muito falado em congressos médicos, de fisioterapia. Por isso que hoje os médicos que são especializados na área, eles têm essa preocupação. Inclusive, eu trabalho, né, como eu já falei, no Instituto Alisson Chianca, e o Dr. Alisson, quando ele chamou a equipe para compor, né, esse tratamento, ele veio nessa linha justamente do que é de orientação hoje para fazer esse tratamento nas pacientes, porque as adaptações, ela por si só vai levar aquela dor. Então, se mesmo que tenha feito uma cirurgia, que fez a retirada do foco, mesmo que esteja com uma alimentação já ajustada, o corpo, ele já gerou pontos de tensão, contraturas. Se você sente uma cãibra, que tem aquelas contraturas, você vai sentir uma dor intensa. Então, você sabe que a dor muscular, ela provoca uma intensidade, assim, absurda, que parece que não vai passar. Exatamente. E a mesma coisa em relação aos outros músculos, qualquer outro músculo do corpo, em relação a essas dores musculares, em relação à própria fibrose que a doença traz, né, de aderência, de ter sido aderido. A própria cirurgia, quando faz a retirada do foco, vai deixar um tecido cicatricial ali interno, hoje minimamente na região externa, mas de certa forma vai ficar, né, uma alteração ali em relação à própria adaptação do sistema nervoso, de como que essa comunicação vai ser enviada. Então tem formas em que a pessoa, por exemplo, quando ela tem uma dor crônica, já tá ali 6 meses sentindo aquela mesma dor, o cérebro, ele começa a interpretar essa dor com 3 formas principais. Uma delas é chamada de alodínia, ou seja, é uma dor que não necessariamente era para estar doendo, não está tendo um estímulo que está sendo nocivo ali, um estímulo doloroso, mas você interpreta como doloroso. Então é chamado de alodínia. Você está sentindo uma dor aqui na região infra-abdominal, né, que é abaixo aqui no pezinho da barriga, e você está sentindo, mas não está tendo nada provocando necessariamente aquela dor, mas tem essa
percepção, a lodínia. Tem a hiperalgesia também, que é o quê? O aumento da dor. Você pode ter um estímulo ali doloroso, mas não está sendo um estímulo de acordo com aquele que está sendo executado. Está sendo aumentado. Você interpreta como uma dor intensa, mesmo tendo um estímulo pouco, né? Um pouco de estímulo ali você já está intensificando muito. Então é chamado de hiperalgesia. E também tem a dor referida, ou seja, você sente uma dor longe do local que está realmente sendo estimulada até aquela dor. Então você tá tendo alterações, contrações aqui no útero, muita inflamação pélvica, mas você está sentindo uma dor irradiando lá para a perna. Você sente uma dor muito grande na região lombar, irradiando para as suas pernas. Então, não necessariamente o tratamento vai ser para a perna, né? Para as pernas, vai ser para o foco daquela dor, né? A raiz daquela dor, para conseguir fazer com que funcione o tratamento e você consiga ter uma boa resposta, né? Então, tudo tem que estar... Por isso que o tratamento da endometriose é extremamente multidisciplinar, né? Multiprofissional. Porque tem que estar... tudo muito bem alinhado em relação à forma como o seu sistema nervoso envia aquela comunicação da dor, né? Os hormônios como que estão, que é o tratamento com o médico, se vai precisar fazer cirurgia, se não vai, como que vai ser esse controle. A nutrição, né, para fazer todo esse ajuste alimentar, seja retirando o que foi inflamatório, seja incluindo coisas que sejam para reduzir essa inflamação, melhorar a sua qualidade de vida, e a fisioterapia pélvica para ajustar todas essas adaptações que o corpo fez, liberando pontos de tensão, fortalecendo a musculatura quando for necessária, trabalhando toda essa mobilidade que está sendo perdida. Então, psicólogo, médico, fisioterapeuta, nutricionista, além de vários outros profissionais em conjunto, às vezes precisa ali de um terapeuta ocupacional, de uma enfermeira, enfim, de vários profissionais farmacêuticos também, né, que estão trabalhando bastante, criando fórmulas manipuladas ou dentre outras coisas para trazer benefício para essa população. Uhum. Mas é aquele lugar, gente, da gente entender que saúde é coisa séria, a gente precisa procurar profissionais qualificados, a gente precisa entender que a medicina evolui, gente, todo dia, e é maravilhoso isso, porque todo dia a gente aprende mais, entende mais, e vocês vão ter profissionais cada vez mais qualificados e preparados para diagnosticar, para te auxiliar. Então não desista. Não desista de buscar ajuda, não desista de encontrar os motivos da sua dor, como a Juliana falou. Gente, não tem hoje algo que diga assim, endometriose acontece por causa disso bem aqui. Não tem hoje, mas ainda provavelmente vai ter em algum momento. E aí estamos caminhando a gente está caminhando para isso. Então, assim, qual é a grande realidade? Não desista. Não desista de se cuidar, não desista de procurar profissionais qualificados que podem sim te ajudar. Existem métodos, existem formas de você viver, inclusive com a endometriose, sem sentir absolutamente nada, tendo uma vida saudável, com qualidade, desde que, obviamente, você siga o que tem que fazer, né, Juliana? É verdade. E relacionada aos medicamentos, ainda existem muitos mitos, muitos tabus. Então, o perfil, né, de boa parte das pacientes que chegam com endometriose, como já são pacientes cansadas de tantas coisas prescritas que não funcionam, elas começam a estudar, tanto que elas estudam bastante e chegam inclusive eu aprendo muito com pacientes que chegam me contando alguma novidade, alguma coisa, porque elas realmente se dedicam a estudar sobre aquilo, né? Então, estudem sobre medicamentos e sobre o que a gente chama de fisiologia da dor, porque, por exemplo, às vezes um médico prescreve algum medicamento que não necessariamente você vai ficar para sempre fazendo uso daquele medicamento, mas, por exemplo, algum psicotrópico, algum medicamento que é do antidepressivo, para pacientes muito específicas, né? Obviamente não é na maioria, mas é por conta da necessidade da liberação de determinada substância química para fazer com que a comunicação daquele nervo fique adequada, para que você consiga interpretar melhor aquela dor
por conta dessas substâncias que vão estar ali presentes para o seu caso. Se começa a fazer um acompanhamento psicoterapêutico e o próprio psicólogo muitas vezes pode ver também a necessidade, né, encaminhar para o médico ou ver, não, a gente está conseguindo, né, chegar no objetivo, liberar de uma maneira natural essa química, então pode ser que funcione dessa forma. Estejam ali muito alinhados e pesquisando sobre tudo isso para saber o que é que funciona para você, fazer testes, ver se vai dar certo, se não vai, sempre bem orientado, pedindo alguma informação, né, para quem você confia. E se você não é solteiro no mundo, né, se você tem uma parceria, lembrando que a sua parceria também precisa entender o que está acontecendo com você. Não ignorem o fato de, não vou dizer, porque a pessoa que convive com você, ela vai estar convivendo com a tua dor, com um nível, até você achar o tratamento certo, com um nível de limitação, vai conviver com você de vez em quando entrando em crise, e aí, a sua parceria, a pessoa que vai conviver com você, que vai te olhar, que pode inclusive te ajudar, não vai estar sabendo de nada, vai estar por fora de tudo isso, como se ele não fizesse parte daquilo ali, não. Eu recomendo todas as vezes no meu consultório, se você estiver passando por algum tratamento, comunique quem convive com você. Pode ser uma parceria, pode ser a mãe, o pai, os irmãos, você mora com seus irmãos. Gente, comunique, para que as pessoas saibam como lidar com aquilo. Será que nesse nível aqui de comprometimento que ela está tendo, eu preciso levar no hospital? Eu faço isso daqui, ela vai melhorar? Eu vou aprender um exercício que vai fazer com que ela se sinta mais confortável? É isso. Não adianta você pensar que se você, a não ser que você seja a pessoa mais solitária do universo todinho, né? Você tá sozinho ali, você mora só, vive só, faz faculdade online, trabalha home office, então você é sozinho no mundo, aí você vai ter que realmente aprender a lidar com tudo isso só. Mas se você tem uma parceria, se você tem pessoas que convivem com você dentro do seu ambiente familiar ou próximo de você, peça para elas que elas entendam também sobre o que está acontecendo com você, para que possam te dar suporte, para que possam te ajudar. Eu, às vezes, recebo pacientes no meu consultório que me trazem condições de saúde específicas e eu vou atrás de entender como aquilo ali funciona. E serve para mim como o quê? Para eu entender pelo que ela passa, para que eu tenha um entendimento do que, inclusive, às vezes ela vai precisar passar e de que forma eu aqui, como profissional da saúde mental, posso ajudá-la. Ou a procurar profissionais adequados para lidar com aquilo ali, ou para ajudá-la a lidar com as dores que estão vinculadas àquilo ali e simplesmente também com as expectativas que ela tem sobre aquela condição de saúde e como aquilo ali pode impactar na vida dela e os sofrimentos que ela tem. Então, eu não sou necessariamente mulher, esposa, não, eu sou uma pessoa que está ali para cuidar da saúde mental da pessoa, mas se ela me traz uma demanda, de repente uma condição de saúde que eu nunca ouvi falar, gente, eu vou atrás para descobrir o que é, para como é, vou ver relatos de outras pessoas para poder eu entender, não sou médica, mas eu entender e conseguir acolher da melhor forma possível. Então, conhecimento é poder e o conhecimento pode ajudar a sua parceria a te ajudar em todo esse processo. Isso é verdade. E é importante, né, tudo isso que a Evelyn trouxe de se colocar, eu acho que até pela própria abordagem que a Evelyn usa no acompanhamento dela, da pessoa ter aquela ação, né, de se colocar para fazer algo. Se você, por exemplo, está no momento que tem alguma limitação financeira ou de tempo, mas se colocar para fazer algo no sentido de, se você sabe que determinados alimentos vão te prejudicar, ter um determinado controle, uma forma de ajustar aquilo, alimentação, que a gente sabe de muita coisa, mas ainda assim a gente se comporta de uma maneira contrária. A atividade física que a gente vai postergando, vai deixando cada vez mais para depois, até a água que a gente ingere no dia faz uma diferença. Se você sabe de algumas sugestões, como eu mesma já falei, em relação à dor, né, o controle da dor, de não se colocar numa posição de postura protetora, mesmo que pareça que vai ser impossível levantar da cama quando aquela dor tá vindo, mas se colocar para se movimentar, para fazer aquele fluxo sanguíneo passar, os impulsos nervosos melhorarem, a comunicação.
Mas hoje a gente tem a possibilidade da própria internet, mesmo que muita informação ela seja errônea ou ela seja equivocada, mas a gente tem muitos profissionais que estão habilitados ali e dão muitas sugestões nas suas próprias redes sociais, maratonar aqueles profissionais que você admira, maratonar a rede social dele, ou tudo que ele tenha na internet, tudo que ele fala. Tente seguir aquelas orientações, porque não adianta, mesmo que a pessoa vá num profissional, o profissional faça uma orientação, faça uma prescrição e a pessoa não executa, ela não segue. Então aquela dor, infelizmente, ela vai continuar, ela vai persistir, porque não tem ainda um remedinho específico que vai ser para retirar a endometriose, como se fosse uma dorzinha de cabeça momentânea ali, né? Sim. Não é como uma condição de saúde que você pode ali fazer uma cirurgia, tirar aquele elemento ali de você, aquilo ali não vai te fazer mais mal. Não. É uma condição de tratamento. É a mesma coisa que a gente fala sobre a depressão, por exemplo, sobre a ansiedade. Todo mundo que sofre, por exemplo, de ansiedade, ela vai estar do momento em que ela recebeu esse diagnóstico até o continuar da sua existência, entendendo que isso é uma condição que vai trazer determinados infortúnios, mas ela pode ter meios para controle, para lidar com aquilo ali, para aquilo ali não diminuir a sua qualidade de vida, da mesma forma como outras condições de saúde. Então é entender que, ok, eu tenho endometriose, tem essa lista de coisas aqui que eu preciso fazer para que eu fique bem. Então eu preciso entender que essa lista de coisas que eu tenho para fazer, eu vou fazer. E muitos pacientes, eles precisam do acompanhamento psicológico junto com isso, para literalmente ele ter o estímulo certo para não desistir de si mesmo. Porque, Evelyn, eu passei uma semana sem fazer direito as coisas, voltou tudo, então a gente reinicia. Tem até uma frasinha no meu consultório, é se possibilite recomeçar. Gente, fez ali bobagem, volte de novo fazer o certinho que tá tudo tranquilo, né? Então, de 100% ali da minha rotina, eu errei 1%, olha quanto você acertou. Então, vamos focar aí em tentar sempre manter, obviamente, o maior nível de acertos para que a gente tenha o menor nível de dano. Mas não desistam, continuem o tratamento, entendam as suas limitações, levem a sério os profissionais que te acompanham e não desista de você de jeito nenhum. Dá pra viver sem dor, dá pra viver com qualidade de vida, gente. É verdade. E as nossas redes sociais, elas têm um papel fundamental em quem que a gente segue e acompanha. Exatamente. Então, eu falo... fazendo uma comparação que não tem a ver com o tema, mas, por exemplo, quando eu fiz a minha transição capilar, em que eu queria ser uma mulher cacheada, voltar a ser uma mulher cacheada, eu não queria mais fazer química no meu cabelo, eu deixei de acompanhar algumas pessoas que eu admirava, acho bonitas e tal, que tinham cabelo liso, e passei a acompanhar aquelas que tinham cabelo cacheado, porque eu me identificava, para fazer com que eu não desistisse daquilo, porque eu quase que desisti, era um saco ter que ficar com duas texturas de cabelo, foi chato, mas quando a gente fala, por exemplo, de condições de saúde, coloquem ali como favoritos e acompanhem não só profissionais, quanto pacientes que falam, né, como que são hoje tem muitas pessoas que se disponibilizam a isso, né, falar como que é a sua rotina, falar dos problemas e daquilo que dá certo. Então, coloque essas pessoas para que você consiga acompanhar de mais perto, para fazer com que você se incentive a continuar a fazer funcionar. Porque ter disciplina exige, né, essa nossa dedicação. Com até certeza. Para ter disciplina, a gente precisa ter disciplina para ter disciplina. E, gente, lembrando que disciplina é hábito. Então, aquilo que você vai fazendo repetidas vezes se torna parte da sua rotina. E a partir do momento que se torna parte, fica mais difícil que você deixe de fazer. Então, conseguir fazer tudo certinho um dia, tenta fazer no outro, não deu para fazer tudo certinho, no outro você tenta novamente e assim você vai. Não desista do processo. Gente, estamos no final do nosso episódio de hoje. É um prazer estar aqui com vocês, né? Espero encontrar com vocês aí na próxima semana, na nossa segunda-feira maravilhosa. Juliana vai estar aqui com vocês, né, Ju? É verdade. É um prazer estar aqui com vocês, falando de temas que são de muita curiosidade,
pede muito, as pessoas, né, procuram bastante, a gente tá aqui para orientar, a gente tá aqui para tentar direcionar de alguma forma e trazer um pouquinho do mundo que tem por trás de todos os temas que a gente traz, seja endometriose, seja vaginismo, seja ansiedade, seja qualquer outra coisa, e a gente também tá disponível aqui nos comentários, nas nossas redes sociais. Não deixe de nos seguir e de interagir para fazer com que a gente saiba que esse projeto ele tá funcionando. Que tá dando certo. E assim, quanto mais vocês olharem, compartilharem, colocar o sininho de notificação aí para saber quando vai ter conteúdo novo, compartilhar com pessoas que talvez se interessem por esse conteúdo e de repente até mandar perguntas pra gente por lá, mais a gente vai entender, mais engajamento vai ter e mais a gente vai entender que isso daqui tá funcionando, que o nosso principal objetivo é informar, trazer conteúdo de qualidade com pessoas que sabem do que estão falando e não simplesmente, né, vozes na minha cabeça como fonte. Beijinho, gente, pra vocês. Até a próxima segunda. Beijo, foi um prazer e até mais.